Olá, irmãos da Nova Igreja Batista, da Nova Tabernáculo. Gostaria de compartilhar com você hoje um versículo muito especial que eu sei que você conhece, mas talvez você não tenha se aprofundado, talvez você nunca tenha percebido as verdades de Deus nesse versículo. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 8, no verso 28. Ele diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O nosso Deus, ele não fica de braços cruzados, vendo o circo pegar fogo. A Bíblia diz no Salmo 121, no verso 4, diz que o Santo de Israel não dorme. Diz que Deus está sempre alerta. Jesus também disse meu Pai continua trabalhando até hoje. Então, preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. Por trás de tudo que seus olhos estão vendo, tudo que você está vendo ao seu redor, Deus está agindo e está fazendo mil coisas. Mesmo aquelas coisas que você não está vendo. Tem uma passagem no Velho Testamento, em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do verso 14, uma história muito legal que fala um pouco sobre isso, do que os nossos olhos não estão vendo. A Bíblia fala do profeta Eliseu, e na época o exército da Síria, que também era conhecido como o exército arameu, eles estavam atacando Israel. E certa vez o servo de Eliseu, ele acordou de manhã e ele viu, quando ele olhou, ele viu o exército arameu cercando toda a cidade. E ele então ficou desesperado e ele correu até o profeta Eliseu e disse: Eliseu, o que vamos fazer? Eliseu, com calma, ele disse um versículo muito legal que eu quero que você grave, está em 2 Reis 6,15. Ele respondeu assim: não tenha medo, aqueles que estão conosco são maiores do que eles. Então, nosso Deus que está conosco é muito maior do que todas as nossas dificuldades, nossos problemas. Deus está agindo. Depois o profeta, ele orou e disse assim: Senhor, abre os olhos dele. E nessa hora, então, Deus abriu os olhos espirituais do servo. E a Bíblia diz que ele pôde ver o exército do Senhor com cavalos e carros de fogo protegendo o profeta. Então Deus, ele está agindo mesmo quando os nossos olhos não estão vendo. Essa é a primeira parte do versículo, dizendo que Deus age. A segunda, ele diz o seguinte: Deus age em todas as coisas. Quando Deus fala em todas, obviamente quer dizer todas as coisas, nas coisas boas e nas coisas ruins. Então quando acontece alguma coisa, você de repente bateu o carro, você perdeu o emprego, uma doença que aparece, e você pode perguntar: o que uma doença pode trazer de bom para mim? Deus pode estar querendo moldar o seu caráter, trazer muitas coisas para a sua vida. Então uma doença pode fazer você parar e se voltar mais para o Senhor, orar mais e ver o agir de Deus na sua vida através dessa doença. Então Deus age em todas as coisas para a sua vida. Na sequência do versículo, ele diz o seguinte: Deus age em todas as coisas para o bem. Tem coisas que a gente não entende e a gente se pergunta: o que isso vai fazer? O que isso tem de bom para mim? Às vezes, eu vou dar um exemplo, às vezes uma criança, às vezes ela fica chateada, fica irritada, porque não quer uma coisa. Eu vejo isso aqui, às vezes no Nova Kids, a criança não quer vir para a igreja, não quer ir para a escola, mas olha, a criança não sabe o que é melhor para ela. Quem sabe o que é melhor para ela são os pais, pelo menos deveriam. Deus faz a mesma coisa. Às vezes nós ficamos irritados, não entendemos, mas Deus sabe o que é melhor para você. Deus tem o melhor para você. Ele age para o seu bem. Mesmo se você não entender, se você não gostar, se tiver que sair da sua zona de conforto, Deus, ele quer moldar o seu caráter. E se for preciso ele quebrar você todinho, ele vai fazer, porque ele quer moldar o seu caráter e ele quer o seu bem. E ele pode estar querendo corrigir algumas coisas importantes na sua vida. De repente é um orgulho, você ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais amável, e Deus vai fazer isso para o seu bem. Na sequência desse versículo, ele diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então preste atenção que Deus dá uma condição. Qual é a condição? Amar o Senhor. A condição de Deus agir na sua vida para o seu bem é você amar o Senhor. E a Bíblia diz o seguinte, que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Deus quer que você obedeça. E a última parte aqui desse versículo, Deus fala sobre propósito.
Ele diz o seguinte: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age com objetivo. Deus quer realizar o propósito dele na sua vida. Então ele age para o seu bem, para aqueles que o amam, mas para realizar o propósito dele na sua vida. No verso seguinte, no verso 29, Deus fala, ele diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus quer que você se pareça com Cristo. Deus quer que você se molde. As qualidades de Cristo que nós vemos na Bíblia, lá em Gálatas 5:29, que você tenha amor, paz, paciência, domínio próprio. Deus quer conformar você a essa imagem de Cristo e Ele vai agir para esse propósito. Ele quer que você pareça com Cristo e ajude outras pessoas para que isso aconteça. Então Deus está agindo na sua vida e Ele vai fazer isso através do seu dia a dia, de coisas que acontecem no seu dia a dia. Ele vai colocar pessoas para ajudar nisso e Ele vai colocar circunstâncias com o objetivo de que você se pareça mais com Cristo e alcance o propósito dele. Então, Deus abençoe. Espero que esse versículo, quando você leia de novo, você não vai ler com os mesmos olhos. Deus abençoe sua vida. Até mais.